Universidade Federal da Bahia, Escola de Dança, diretora Carmen Paternostro, Programa de Pós-Graduação Profissional em Dança, PRODAN, coordenadora Lenira Rangel. DAN B34, Tópicos em Dança, Corpo e Historicidades, Semestre Letivo Suplementar 2020. Professoras do componente, Suque Vilas Boas, Mirela Mise e Carmen Paternostro. Videoaula Histórias da Dança no Brasil, parte 1. Professora convidada, doutora Dulce Aquino. Alunos por ordem de aparição, Walter Leone, Ivana Marins, Mariana Calabresa, Célia Lima, Maria Inês Carvalho, Simone Lisete, Mônica Lira e Mônica Santos. Produção, Laboratório de Pesquisas Avançadas do Corpo, LAPAC, e Memorial de Dança. Boa tarde a todos, estamos aqui com a professora a doutora Dulce Aquino, nossa querida colega, diretora da nossa escola de sempre, apesar de estarmos também com a nossa atual linda diretora, Carmen Paternostro, na nossa sala, aula de tópicos especiais em dança, corpo e historicidades, convidada especial, Dulce Aquino. Passo a palavra. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vinda, Dulce. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu quero agradecer o convite, claro. Eu tenho uma paixão por esse curso que nós criamos aí, que Carmen foi, que é o curso profissional, acho isso importantíssimo. E sempre, ainda mais quando eu vejo pessoas, ex-alunos, e esse trabalho tão lindo que vocês já fazem na sociedade. Aqui na sala, eu fico emocionada, e a sensação sempre de entrar na sala é a sensação de que vocês sabem bem aquele dorzinho na boca do estômago, aquele sufoquinho assim, que a gente entra no palco. É a mesma coisa de dançar, gente, quando a palavra vem como performance. Outro dia falaram assim, você é performática, agora fica... Eu gosto mesmo, e eu acho que isso é a dança, me deu. Então, eu estou com toda essa coisa do meu corpo inteiro aqui, com muita emoção e com muita alegria para falar para vocês. Eu pensei, quando vocês me convidaram e as professoras deram uma série de possibilidades, eu tenho trabalhado muito, porque antes de sair como professora, me aposentar, né? Eu, em 17, comecei a entrar mais na política, entrar mais, mas eu sempre fui dentro. Eu sempre fiz política desde muito cedo e entrei exatamente para aproveitar, que eu acho que política é uma das coisas mais importantes que se faz, não politicagem, mas política, porque é trabalhar pelo outro, para o coletivo, para o outro, pensar em grandes ideias, em grandes transformações. Então, esse é o papel do político. E eu estou aproveitando o meu resto de vida fazendo isso, e que eu sempre gostei desde jovem. E como eu estou trabalhando muito com essa questão de políticas culturais, da dança hoje, da questão que eu vou trabalhar aqui com vocês, é um pouco dessa realidade nossa, porque a história não é só algo que você tem de estudar para você saber da história, você tem de estudar para você conhecer a si mesmo, para conhecer o seu passado, e para que o passado, que sempre está se repetindo em espiral, você saber como pode resolver questões que às vezes já lá estiveram e que você não tinha conhecimento. Então, é muito importante. Por outro lado, eu acho que o coreógrafo, o dançarino, o professor de dança tem uma cultura coreográfica, quer dizer, coreográfica na construção, como se constrói as danças. E essa relação, quando você estuda história, não é estudar as danças.
E no final do século XIX, você tinha o balé romântico. Isso que é? O que é isso? Que relação tinha? Por que, que era balé romântico? Por que se chamava balé romântico? Então, essa relação, você ter a dança, é uma forma de você conhecer também todas as relações culturais. Ainda mais que o corpo, a gente trabalha com isso, e o corpo é a centralidade do mundo, ou seja, o meu mundo está aqui e em volta de mim, como vocês todos, e nós somos essa mídia lá, como o corpo mídia vem tratando as teorias de corpo mídia, vem tratando essa relação do corpo, que toda. Olha que coisa linda, eu ouvi outro dia que o leite materno é a substância mais completa, assim, de proteínas, de não sei o que a criança não tem nada que substitua o leite materno. E aí tentaram fazer, claro, as indústrias tentaram fazer o leite processado, né? E botaram tudo que poderia ser dado no leite. Resultado, viram que não adianta. O leite tem de ser fabricado no peito, no corpo. De sair do corpo, ele tem valores nutritivos que ninguém sabe por quê que é, mas assim é. Então, o corpo tem coisas muito misteriosas mesmo. Claro que nós estamos nessa realidade, vou entrar já nesse aspecto de pensar, fazer a dança no Brasil. Hoje, como a gente está nesse contexto tão confuso, e um pouco um caminho aí da consolidação do campo de dança no Brasil. A realidade da dança em pandemia, a gente sabe que vocês já ouviram isso de todas as pessoas. Não vai ser o novo normal, não será igual ao passado, vai ser muito diferente. Os hábitos, o que essa coisa da gente estar sentado aqui vendo, e as ações cognitivas estão em profundo mudança. Mas dança ainda é algo muito complicado, porque é um corpo com o outro, é o coletivo, é junto, é sentindo o peso do outro. Então, tudo isso, como vai se dar, vamos caminhar, porque não temos, ninguém aqui tem bola de cristal, mas que teríamos de repensar esses novos hábitos corporais, provavelmente. Fala em dança no Brasil, a gente não pode dizer a dança brasileira, porque nós temos danças brasileiras, porque somos um país de uma diversidade, de uma riqueza. Uma das coisas mais ricas no Brasil é a diversidade cultural. As formas de dança são diversas. Nós temos, de influência de norte a sul, vários tipos de dança, leste-oeste. Então, nós temos essa riqueza, que é uma das coisas que faz a cultura brasileira, como soberania, como reflexo da soberania do país, a cultura, ela é esse espírito, é a alma de um povo, como isso aí, a alma de um povo. Eu acabei de ver numa fala de Lula lindo sobre isso. Mas é também o que faz a identidade própria do país, e, por isso, a sua soberania. Então, a dança é uma das artes, é a segunda forma de expressão artística mais praticada no Brasil. A gente pensa que é música, que é teatro por causa da Globo, mas é a dança. Em qualquer lugar do interior do Brasil, em qualquer lugar da periferia do Brasil, você vai encontrar formas de dança, grupos de dança, coletivos de dança, que têm suas roupinhas, seus cantos. Então, com isso, nós temos uma riqueza extraordinária e muito grande. É exatamente essa variedade e essa forma de expressão que está também, quer dizer, aí a gente tem que pensar na nossa formação, por exemplo, a dança como arte, não é que a gente
é, é, ter a nossa influência. Nós somos um país colonizado e nós estamos, portanto, com a influência, com essa concentração no eurocentrismo muito grande por conta da nossa história. Então, a arte, mas nós temos formas, como, por exemplo, a cultura negra, onde a dança não é tida como coisa separada na sua cultura, como é na Europa, dança, teatro, música, mas a dança é, inclusive, uma forma de preservar a história. Por exemplo, no candomblé, você tem de transmitir a cultura daquele povo através da sua própria forma de dança, nos rituais, etc. Por fim, ainda temos uma qualidade que é muito especial, que é a alegria. Estão querendo tirar isso da gente. Não vão tirar, não. Estão dizendo que a gente é um povo conservador, que a gente gosta de matar, de tiro, de dar. Não tem nada disso. Alegria. O Joãozinho 30 esteve na Bahia na década de 80, no evento da escola, e ele dizia: o maior patrimônio do brasileiro é a alegria. Então, isso é que traz na dança, nós trazemos esse atributo maior do povo brasileiro, que é essa síntese, queira ou não queira, nosso carnaval dá essa síntese dessa disposição de prazer, de alegria, de um povo que não é conservador, um povo que está embaixo da linha do Equador, como diz Ney Matogrosso. Esse conceito, isso aí que eu estou nessa colocação mais de livre de pensar nessa variedade, dessa alegria, dessa pujança, a gente pode também pensar como a dança como uma experiência corporal libertadora. O que eu quero dizer isso? Quer dizer, você ter o controle sobre o seu corpo, você saber onde está seu eixo. O pessoal de balé vive procurando o seu eixo, né? Também hoje perdi meu eixo, cadê meu eixo? Vamos pegar o eixo. Essa questão de você estar com o equilíbrio corporal, você desenvolve psicologicamente, cognitivamente, maior controle de si. Então, isso eu acho que é muito importante. Nós temos, em alguns estudos dos neodarwinistas, né, que mostra o próprio processo de desenvolvimento do corpo, quer dizer, como a gente saiu lá daquele peixinho que saiu para a terra, que andou, que levantou a cabeça, que soltou a cabeça, e foi criando as patinhas e fomos subindo. E nós temos estudos como permanecem princípios culturais princípios culturais no processo de formação da humanidade, né? Do homem, do hominídeo que avança para esse processo de humanidade. Desses neodarwinistas tem uma coisa muito interessante, porque eu vou puxar aí um outro lado da dança, que é o Roger Caillois, que tem um estudo sobre jogos, e ele mostra que os jogos têm 4 categorias, que são categorias estruturantes do indivíduo, da cultura, da formação, mas que não é uma coisa que foi criada pelo homem, mas que os jogos estão até na natureza. São jogos que você vai encontrar. É interessantíssimo, dos jogos e dos homens, esse livro do Caillois, que ele diz que tem uma classificação Agon, que são jogos de competição, e nos animais você vai ter o jogo de, por exemplo, galos que brigam e que fazem os galos de briga, eles fazem uns círculos, e eles não saem de dentro daquele círculo que alguns animais na própria natureza. Então existe isso. O mimicry,
que é fingir um ao outro. Então, ele bota como exemplo que na natureza você vê um animal que, de repente, ele se veste, se transforma na folha que ele está próximo para que um caçador não o veja. Então, ele se transforma, seu corpo é aí os lagartos que viram, camaleões que viram, e tem muitos insetos que você pensa que pega a cor daquele lugar que ele está, inclusive se esconde. Então, esse mimicry, ele diz que é a origem, inclusive, do teatro, quando você faz a máscara e você se transforma em um outro personagem, né? E isso é muito interessante. E nós temos o ilinx, que é a forma de perder o equilíbrio, de se deixar levar, que ele coloca como a origem da dança, o ilinx. Aquilo que... Aliás, Ledinha fez Ledinha, desculpem, a professora Leda Moana, que foi ex-diretora, uma coreógrafa importante, que criou o grupo Techan na escola, ela fez um dos trabalhos do grupo de dança contemporânea, o ILIX, porque ela trabalhava exatamente com essa coisa de perder o equilíbrio, de ficar em desvaneio, quer dizer, rodar, o gatilho, rodar, e então você depois dá esse prazer, que vai dar também a bebida, o prazer da bebida, que vai... então, a dança teria essa mesma origem da bebida. Ou seja, em uma sociedade conservadora, a dança passa a ser, e nós temos exemplo disso, algo pecaminoso, algo que entra... Tem um livro, eu esqueci, agora eu esqueci, é de um cubano, e ele fala da Revolução Espanhola, e que se encontrava-se naquela hora que foi a Guerra Civil Espanhola, e uma coisa feticida, mais ou menos assim, de uma polícia militarizada, e tinha os grupos, se formavam pequenos exércitos, e um matava o outro. Os comunistas são contra os anarquistas, e aí veio a direita, quer dizer, o comunista e o anarquista, que tem mais ou menos as mesmas ideias, começaram a brigar, veio a direita e pau. Mas isso aí virou uma zona de guerra, as cidades principais da Espanha, e tinha em uma dessa forma, quando começa o fascismo a se aproximar, a tomar conta, aí tinha bar, proibido ficar fazendo farra em bar, etc. Dizia assim a placa, cachaça. No bar é a sala de espera do que há de pior no ser humano, que é o perverso, etc., por causa da dança e da bebida. Então, nós estamos aí dentro dessa visão fascista como algo que entra nessa linha de perda de controle, né? Por outro lado, nós temos ainda, e aí a gente hoje sabe, que temos ainda uma sociedade, quer dizer, além das tradições que nós temos, uma sociedade estruturalmente racista, né? Que, então, isso também é um outro lado que nos leva a ter uma distinção muito grande, em termos de dança, inclusive, da questão das inclusões e das exceções, né, que nós temos a partir desses preconceitos e dessa sociedade colonial.
mas que temos as origens na dança como visão das sociedades conservadoras. A dança tem uma capilaridade que vai no Brasil inteiro, das formas autóctones de expressão de linguagens artísticas às formas mais de reações. Quer dizer, o que nós encontramos hoje nas periferias, as formas de dança que vem surgindo nas periferias, surgem de uma necessidade, de uma realidade outra e de uma expressão muito forte a partir dessa realidade. A produção artística está diretamente ligada a essa realidade social. Nos últimos 3 anos, e eu acho que isso a gente muda muito, porque toda essa coisa que eu estou falando de dança, da importância de dança, dos mal-entendidos sociais da dança, nos últimos 3 anos, 4 já, nós tivemos um golpe muito grande, porque, aliás, nós não só, a presidenta Dilma que sofreu o golpe. O golpe no sentido de voltar a cultura a ser o inimigo número 1, principalmente do atual governo, e com isso a dança está perdendo todas as conquistas no Brasil que tinha avançado profundamente. Após o golpe de 2016, nós tivemos com o Temer, foi retirado do Ministério da Cultura e nós tivemos, aliás, ali uma reação muito grande, a dança foi importante aí, no Ocupa Mink, não sei se vocês ouviram falar disso, Ocupa Mink, que não deixaram e ficamos na Funarte, ficamos nos sítios aqui em Salvador, até que retornasse o ministro, mas nós estávamos com essa tensão muito grande de não ter o ministério. E o que aconteceu? Tivemos o ministério, mas aí também foi um ministério frouxo, que aí veio o Bolsonaro, acabou o ministério, e nós ficamos a ver navios em termos de uma política para a dança. E que avanços são esses? Eu estou dizendo assim, quer dizer, eu estou trazendo para o Brasil essa questão. Em 2000, a partir de 2000, houve uma reorganização do setor de dança. A dança sempre tem essa capacidade de reagir, de estar presente nos momentos mais sérios, apesar de ser uma arte muito ligada a certa nobreza, às oligarquias, aos poderes dominantes, mas a dança, por sua capacidade de juntar pessoas, de trabalhar, de você estar com o outro, de você perceber o outro, tem uma capacidade muito de se organizar politicamente, por incrível que pareça, ainda que não tenhamos grandes experiências no Brasil com sindicato, por exemplo. Não temos essa tradição, mas na hora H, nós, desde na década de 80, que a gente veio se organizando, e a partir de 2000, com uma possibilidade no país de uma transformação que sofreu, uma transformação profunda. O que transformação profunda é essa? Da transformação no governo, que voltado para trabalhar as políticas com a sociedade. E isso, como a dança estava organizada, nós conseguimos. Houve uma ameaça de educação física, dizer que nós éramos só processo de educação física, que era processo físico, e que, então, o Conselho devia controlar isso. Nós tivemos uma reação profunda, conseguimos reverter isso dentro do Congresso, mas, em seguida, veio
o governo Lula, com a proposta do Ministério da Cultura, uma nova visão de cultura, cultura como um todo, como aquilo que o homem... Na primeira conferência, Gil falou uma coisa linda, cultura é tudo que nós fazemos. Se eu estou comendo, o prato que eu comi do peixe pintado, agora, nesse almoço, aquele prato cozido daquele jeito era um produto cultural. Aquele prato era um produto cultural. Agora, o peixe que foi pescado era um produto da natureza, mas o peixe cozido dentro daquele prato era um produto. Isso está na primeira conferência que Gil fala. Então, essa preocupação com outro tipo do que é esse novo conceito de cultura levou a se estruturar no Brasil a busca do modelo de participação social na formulação de políticas. Então, com isso, nós tivemos uma orientação no sentido, mais ou menos, que já vinha se fazendo em outras áreas do conhecimento. Nós temos a primeira conferência de educação e saúde em 1941, que é performular. O que é isso? Essas conferências servem para formular, a sociedade civil se reúne para formular princípios, conceitos, levantar necessidades para indicar para o governo as políticas que devem ser feitas para aquela sociedade. E isso se avançou muito. Nós temos, para quem gosta de questões, agora nós vamos ter a conferência de dança, nós temos a produção do colegiado de dança, é o nível de todas as linguagens artísticas. Dança foi a que mais produziu, e aqui você tem um plano nacional da dança maravilhoso, né? Conseguimos transformar a cadeira que estava previsto somente uma cadeira para artes cênicas, nós conseguimos... deixa eu baixar aqui. Nós conseguimos transformar uma cadeira de dança e uma cadeira de teatro e não ficar com isso. Nós tínhamos uma presença lá no Conselho Nacional de Políticas Culturais, que foi exatamente esses conselhos que vai se fazendo. O que eu quero dizer isso é que o SUS, todo mundo vinha falando horrores do SUS, queriam acabar com o SUS, logo no início que Bolsonaro entrou, foi fazendo, querendo um modelo americano, e nós sabemos que o SUS foi a salvação do Brasil, porque era de a presença em todos os pontos, então era importante essa questão de você buscar. E, infelizmente, na medida que esse sistema foi abandonado, o colegiado, o conselho, não tem mais desde Temer, com isso nós fomos perdendo, e agora na Aldir Blanc, aliás, se vocês estejam atentos, vocês que são profissionais, a Aldir Blanc é uma lei muito interessante que vem aí, já estão saindo os editais, parece que hoje, agora, até tem uma apresentação. Vocês que são profissionais podem fazer projetos para atuar, para a gente ter um renascimento, podemos ter até um renascimento da dança no Brasil, se formos inteligentes e buscarmos essa possibilidade de avançar. E a escola, acredito que tem todas as condições de permitir que seus alunos desenvolvam projetos eficientes, né? Nós temos estrutura para isso, depois da pandemia, claro, porque é uma das coisas que prevê. Então, com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Políticas Culturais, foram desarticulados, e com isso perdeu uma possibilidade. Hoje, não são todos os municípios que têm condições de aplicar a lei Aldir Blanc, que é um dinheiro que vem diretamente para os municípios, e com isso que a lei os artistas foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar plenamente suas atividades. Aldir Blanc
é uma lei que veio exatamente para tentar para essa questão do artista que está passando fome, mas também de restabelecer, dar condições aos centros culturais, aos grupos de desenvolverem suas atividades e, quem sabe, até emergir dessa pandemia com mais potência. Essas conferências foram feitas na época de Gilberto Gil, foram feitas 3 conferências, além de todo o conselho desses planos. Então, é algo que a gente, se vocês tiverem algum interesse em ver, pode ter até o plano de cultura está no site do Ministério, o plano de cultura, o plano de dança, quer dizer, para quem está tentando ver a questão da cidadania do artista envolvido com a sua cidade, com a vivência, com a política, no sentido do coletivo, um trabalho coletivo. Então, vocês podem atuar. Vendo esse material, é um material muito rico e ainda está com uma validade, porque se fez esse projeto para 10 anos de indicações, tem não sei quantas metas, tem um monte de coisa que poderia juntar para realmente a gente ter um renascimento da dança no Brasil e das artes em geral. Eu acho que isso será, esse Audibem será uma coisa muito importante. Eu estou... tudo isso... Bom, eu quero fazer um apanhado de como a gente constrói esse campo de dança no Brasil. Eu disse no início que uma das características nós somos um país colonizado, onde o modelo, quer dizer, inclusive, um país muito... Dizem, porque que pena que foram os portugueses que colonizaram, mas eu acho que seus valores, a gente teve seus valores no sentido de que não são o que está errado, é a colonização, de um modo geral, seja americano, ou seja inglês, seja português, mas era algo que tomou conta, expulsou totalmente os indígenas de suas terras, etc., e o negócio, a matança, aí a gente vê todo o colonizador como destruidor, realmente, dos donos não vamos nem parar para isso, porque realmente é uma das coisas mais sérias, mas de um domínio, inclusive, eles trouxeram o imperador para aqui, para o Brasil, né? Fugindo lá da França, de Napoleão, o Dom João veio para cá e acontece... O Brasil fica um modelo terrível, inclusive não permitiu abrir escolas. As escolas, só quando o Dom João chegou aqui, em 1890 e tantos, 80 e tantos, que foi possível criar a primeira escola de medicina, que quer dizer o estudo cirúrgico, depois lá no Rio de Janeiro, a primeira escola de belas artes, etc. Então, a gente vivia sob o controle total da colônia. Nós tínhamos um modelo da colônia, seja de roupa, seja de corpo, seja de dança, então nós tínhamos exatamente uma cópia dessa realidade. E isso, muitos e muitos anos, e a gente continua com esse processo capitalista, né, que domina, e aí nós estamos num processo muito sério de repensar no mundo inteiro a questão mais séria, que é o sistema capitalista. O próprio sistema está balançado, seus alicerces, né? Quer dizer, alguma mudança profunda ter de vir daí, eu não digo nem só no Brasil, mas nós tivemos essa formação muito... E aí eu quero que vocês entendam que independia, quer dizer, a história do Brasil está
totalmente subjugada a esse colonialismo, né? Então, não vamos parar aqui, seria toda uma aula que a gente, ou uma outra, e você já tem estudos aí, na escola estamos numa área bem forte dos estudos da cultura negra, a questão dos africanos, dos escravos, etc. Então, a gente tem um estudo muito grande aí, tem muita coisa a fazer nesse sentido, mas nós temos também, na hora H, a gente tem uma influência tão grande que o balé clássico, que foi criado no Renascimento, na corte italiana e francesa, o balé clássico se constituiu, que a França instituiu como linguagem, criou a primeira academia. O balé clássico até hoje permeia e vai lá nas quebradas, e está lá nas quebradas. O que é isso? O que a gente pensa disso? O que a gente pensa de formações técnicas extraordinárias, com a técnicas extraordinárias, como, por exemplo, a capoeira. A capoeira é uma técnica africana que, em 2 meses, você está com um controle de corpo incrível. Mas a gente tem o domínio da técnica do balé, queira ou não queira. Aliás, parece agora vai ter um estudo aí de aprofundamento desse sentido. Por que o balé permanece por tanto tempo, mais de 500 anos, dominando? Então, é uma coisa para se estudar, porque é real, é real. E, por mais que tenha os movimentos modernos, revolucionários da dança, a gente tem essa história da colonização artística muito forte. Então, quer dizer, como a gente se institui como grupo? Vocês podem dizer, no século XVIII não tinha dança no Brasil. Se tem notícia de algumas escolas de dança, ali no Ouvidor, professores que vinham de Portugal e que por aqui ficavam, mas a gente vai configurar mesmo uma sistematização desse conhecimento da dança. Em 1909, a Escola de Teatro Municipal do Rio, porque se recebia muitas companhias. Quer dizer, quando em 1909 se cria o Teatro Municipal, né, que se constrói o Teatro Municipal, para receber as grandes companhias. E a gente vê que esse modelo teatral, não, a arquitetura do teatro renascentista, palco, plateia, né? Que as pessoas mais importantes ficam me ajudem aí, que agora eu vou ficar na plateia ou nos... Camarote. Inclusive, o modelo do camarote que ficava o rei e a rainha. E se o rei e a rainha saíssem no meio do espetáculo, que coisa terrível, né? Já era. Então, nós temos esse modelo. Esse modelo a gente tem de norte a sul, né? A Bahia tinha também um teatro desse, ali na tarde, ali perto na Castro Alves, era o Teatro São João, e tínhamos também um Teatro Politeama, que isso no século XIX tocou fogo, no início do século XX. E tem um teatro belíssimo, que é o Teatro de Manaus, que foi na época da Guerra de Riqueza, de 1908. Então, tem da borracha. Então, nós temos esse modelo europeu, que é onde a dança se instala como?
Em 1927, aí passa a ter uma escola específica para a formação de dançarinos. Qual é a ideia nesses municipais? Era formar dançarinos para servir de corpo de baile, para evitar o gasto que se tinha as grandes companhias de trazer todo um corpo, que eles traziam a ópera, e aí tinha de trazer o corpo de baile, que na época era o que era mais importante, a ópera era tido como a forma mais completa da expressão artística, então vinha com essas toda uma companhia, vinham de navio, etc. Né? E isso era muito dispendioso. Então, você tem nos prédios dos teatros municipais sua própria escola de dança, que assim era na França também, assim era na Itália também. A Bahia, ou o Brasil, pega exatamente esse modelo e cria a escola de dança Maria Oleneva, hoje chamada Maria Oleneva, no Municipal do Rio, em 1933, nós vamos ter o Municipal de São Paulo, também com essa mesma característica de criar uma escola de balé clássico para... E, claro, na hora que cria essa escola de balé clássico, começam a montar os grandes balés de repertório. Né? O que é balé de repertório? São aqueles balés que permanecem do século XIX, os balés românticos, etc. Então, e o forte mesmo era retomar aqueles balés do século XIX. Mas isso é a sistematização da dança oficial. Isso não quer dizer que tem outras formas surgindo no Brasil e que com muita potência, e não sei se vocês ouviram falar isso, dos teatros de revista, que isso era algo extremamente rico no Brasil, que era nos grandes cassinos, quer dizer, daí na lógica da boemia, os grandes cassinos, e que tinham companhias, e de uma riqueza. Os teatros de revista é algo extremamente rico. No início do século XX, no meado do século XX, era deslumbrante. O Quitandinha, não sei se vocês já viram, uma coisa... Né, no Rio de Janeiro, um grande centro dos principais trabalhos de teatro e revista. Eu vi a coisa muito interessante, assim, que muitos homens vinham fazer balé, né, de vários lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que era uma conferência que eu vi de Antônio Carlos Cardoso, né? Vocês vão estar até num livrozinho que eu vou sugerir depois. Antônio Carlos Cardoso, ele veio do Rio Grande do Sul para São Paulo para fazer balé para o teatro de revista. Então, havia essa mescla aí de formas outras de dança e dentro desses teatros de revista, do Cacique, aqui na Bahia, que era também uma área, e onde Isadora Duncan esteve aqui na Bahia e dançou. Então, era um lugar, porque nos grandes teatros o que se recebia eram os grandes balés. E nessas outras casas de espetáculo, que era ligado ao entretenimento, ligado ao jogo, à boemia, né, que é uma lógica cultural própria do século XX, nós tínhamos os grandes artistas, é uma coisa bem romântica, os grandes artistas eram os grandes boêmios, né? Grandes artistas foram, você vai ver na história da arte, a presença da boemia no artista é algo que acompanha, né? Por trabalhar à noite, por uma série de razões.
Mas, então, essas casas de jogos desenvolvia. É interessante, por exemplo, a gente saber que algumas dançarinas a gente tinha no balé municipal, na escola de balé municipal, nós tínhamos a formação do bailarino, da dançarina, em geral, muitas mulheres, né? Era raro os rapazes, muitas mulheres, e essa formação, quando eles acabavam a formação, que começava com 8, 7 anos e ia até os 15 anos, essa formação, elas eram contratadas no próprio municipal. Quando não era contratada pelo municipal, em geral eram meninas que chegavam a 16, 17 anos, numa idade de serem casadoiras, e casavam com grandes médicos e iam para o interior. É interessante você ver a história do Brasil, você vai encontrar escolas incríveis. Em alguns lugares no interior da Bahia, do Brasil, com ex-dançarinos do municipal que não foram chamados, ou então, às vezes até eram chamados. Tem uma professora incrível no Rio Grande do Sul, onde Eleonora, uma ex-aluna nossa, trabalha hoje, Pelotas. Estou tentando lembrar o nome dela, era uma professora, tem um balé, uma professora incrível, a formação dela é maravilhosa, fez um trabalho em Pelotas extraordinário, ela tinha, o nome está aqui na boca, mas não lembro, ela tinha um trabalho, mas ela se apaixonou por um médico, foi lá para Pelotas, e lá em Pelotas ela criou esse centro, que hoje é um dos pontos de referência, o trabalho que nós temos. Então, nós temos essa coisa do interior, mas sempre o balé. Olha só, sempre o balé. Claro que, se vocês forem olhar naquele Sucena, que é um Carlos Sucena, eu estava até com o livro dele aqui, que é um livro de que era um bailarino, Carlos Sucena, que ele estudou a história da dança teatral no Brasil. Ele fez um livro que não tem um teor acadêmico mais sério, ele juntava os programas, ele vai falando daqueles programas, mas é um bom testemunho para você ver um movimento, por exemplo, da presença, que eu sei que vocês já tiveram aula aqui com Carmen, de espetáculos do expressionismo alemão que passava por aí, pela Bahia, Isadora por Rio, São Paulo, vinha na Bahia no início do século, depois que nós tivemos um problema de desvio de rota e ficou só concentrado no Rio e São Paulo, mas havia muitos espetáculos, mas a formação mesmo era presa ao balé, e esses teatros são núcleos básicos disso aí. Na década de 60, nós vamos ter surge um novo movimento no Brasil completamente anômalo. Fazer dança na Bahia, na década de 55, na década de 50, né? 60 é que a gente chega, mas em 55, 56 surge a escola de dança aqui, que é um fenômeno muito interessante, porque veio, eu acho que vocês já tiveram, sabe disso, mas com essa influência europeia, mas em outra linha da modernidade. Aí que não tem nada a ver com o balé. Aí é uma linguagem, seja de Dori Roya, Mary Wigman, aliás, que a origem de Dori Roya foi a aluna de Mary Wigman, eles criam a coisa aí um pensamento novo, de corpo diferente. Aí eu acho que vocês já tiveram alguma coisa desse sentido, que sabe que a modernidade vem, e é um momento muito interessante, que vale a pena a gente se deter, né? Cada vez mais eu vejo a importância que tem
os pensamentos revolucionários, pensamento novo de mudança de sociedade, que veio desde a guerra do liberdade, fraternidade, igualdade da França, de acabar com a nobreza, né, com a tirania da corte, quer dizer, essa guerra que teve do povo sair da masmorra, de onde estavam presos para tomar e guilhotinaram a burguesia toda, a nobreza toda, etc. Daquele ponto onde é uma reação do sofrimento. Maria Antonieta dizia: se o povo não tem pão, que comam brioches. Então, quer dizer, uma visão, e a gente tem um pouco ainda, hoje, a gente tem um pouco dessa realidade. Se eu tenho o que comer, não me interessa. Se minha geladeira está cheia, não interessa se o outro lá está sem comer. Né? Então, essa reação que vem, que é exatamente essa mudança de justiça social, é sempre uma hipótese de mudanças reais. Tivemos hipóteses que deram certas, outras não, sempre passando com dificuldade, com guerra, né? Eu espero que a gente, no Brasil, passe por mudança, porque não é possível continuar com um país tão injusto, né? de uma forma mais tranquila, que não tenhamos as guerras civis que outros países tiveram, e que nem sempre tiveram a melhor forma de resolver os problemas. Não vamos discutir aqui que forma, mas pelo menos desenvolver uma ação de maior equilíbrio social. O que nós temos é esse desequilíbrio social, que é próprio do capitalismo também, lá ainda, por melhor que seja a maravilha dos Estados Unidos, gente, mas vai para lá, vai limpar sanitário, não sei o que, é difícil. Não vem para cá dizer que a solução é sair, mas a solução é mudar a nossa realidade quando ela é perversa. Então, nós vamos ter um fenômeno interessante, que foi esse movimento que lá na Europa vai, depois da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o nazismo, e aí o Hitler, até parece as coisas hoje, que dizem que aquilo não é uma arte clássica, que era uma arte pervertida, a arte moderna, porque a arte moderna não vinha para copiar o que está aí, a beleza desse mundo aparente que a gente vê, mas para trazer outras sensações, outras percepções, de criar outras formas de ver o mundo. Então, essa mudança que o Picasso faz de lá, ou que o Dalí faz daquela forma enlouquecedora dele, o Mondrian, quer dizer, aqueles artistas que começam a perceber outras formas, ou mesmo buscar o Henri, esqueci o sobrenome dele, que é muito interessante, que ele é um dos modernos que ele começa a fazer o Gauguin. O Gauguin, que ele desenha coisas e conta histórias incríveis, que teve países na África, não sei onde, e ele nunca viajou, não, mas era da imaginação, mas ele contava 1000 viagens e ele desenhava daquela forma, contando essas histórias. Então, não era Gauguin, não, era Rousseau, eu acho. Gauguin saiu, acho que teve, mas foi Rousseau que inventava, que botava os leões, as coisas assim, dizendo que tinha viajado. Quer dizer, o fake também está já há muito tempo, mas nós temos essa mudança. Então, isso se constitui nesse movimento na Bahia muito interessante, porque são esses ideários de mudanças da sociedade, de transformação, de justiça, de igualdade, de criatividade, que leva o artista também a mudar a sua linguagem, a não querer estar repetindo aquilo, a gente tem que dançar aquilo da mesma forma o tempo todo.
né, nas montagens teatrais de, de palco, na relação palco-plateia, então vamos buscar mudar essa forma de fazer dança, de coreografar, etc. Então, isso aí é uma mudança profunda e vem muito no mesmo espírito. E aí a gente vai ter linhas diferentes, como, por exemplo, a escola da Bauhaus, que vale a pena a gente se dedicar uma vez. É aquilo que eu digo, a gente vê o Triádico, um balé que a Bauhaus fez, é o único balé que fez, mas nós tivemos na Bahia a influência da Bauhaus por causa de Rolf. Se a gente pega essa forma, essa expressão, por que era daquela forma, qual era o sentido da forma, onde a forma e a função tinha de estar colado, você não podia fazer um desenhozinho a mais se você tinha de fazer um objeto que era para botar café. Então, a função era de botar, cair o café, então tinha de ser as linhas muito limpas. A dança, então eles criam uma dança muito geométrica, e aí vale a pena a gente ver. E eu digo, para que ver isso? Para a cultura coreográfica, é importante. Como a gente diz, para que ler? Porque não estou querendo acabar com os livros, dar imposto para o livro, para ninguém ler. Quer dizer, o que a leitura faz com a cabeça da gente, de possibilitar a gente imaginar coisas, ter mundos criativos. Assim também é quando a gente vê outras coreografias, a gente vai tendo possibilidades de desenvolver o imaginário. Então, essas formas muito próximas, Vige 5 e 9, vem para esse choque, e na Bahia vem com uma outra história. Então, isso se espalha no Brasil inteiro. Olha, na Bahia tem um centro, mas não era só dança, não. Foi música, foi teatro, então foi a grande ação do Edgar Santos de criar a Universidade Federal da Bahia, juntando as várias escolas que tinha antigas aqui, aquele primeiro teatro, escola cirurgiã que eu falei para vocês, e juntar numa grande universidade, que é a nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, mas com um conceito extremamente avançado de trazer a formação, não só a área de saúde, não só as tecnologias da engenharia, não só as letras, não só as humanidades, como estava, mas com a arte. A universidade com um grande laboratório de criação artística. Essa era a ideia. Então, ele não trouxe teóricos de arte para cá, ele trouxe artistas, ele trouxe Kohreuter, que era um extraordinário maestro e compositor que tinha estudos incríveis sobre a música dodecafônica. A música dodecafônica é uma música que é feita não com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, não é com essa escala, mas com 12 tons, se desenvolve aí as relações e Então, aquela música... Aí trouxe isso. Trouxe Martim Gonçalves, que era uma figura dos mais importantes diretores, e para a Bahia, e com isso trouxe a Janka Rudska, indicado por Kohreuter, que estava em São Paulo e veio para aqui, indicado, trouxe a Janka Rudska, que é do expressionismo alemão. Aqui se tornou um grande centro. Nós somos nucleares nessa questão da invenção, da criatividade, da modernidade. A Bahia se caracteriza com esse espaço. O reitor disse que é o planeta Bahia, né? Mas é um estado muito possante na área, e somos até hoje uma universidade que é a única universidade onde você tem todas as escolas de arte, todas as linguagens aqui, como escolas independentes. Então,
Então, Edgar criou como esse laboratório? Como um laboratório para transformar a Bahia, o Salvador, num grande centro artístico, porque eu disse lá atrás que a gente tinha perdido a mão, porque os navios não vinham mais, paravam em Pernambuco e depois iam para o Rio de Janeiro, quando saiu o governo daqui. E não parava mais na Bahia. Então, ele quis um renascimento da Bahia. Claro que aí, nesse momento, tudo isso foi possível porque tinha petróleo é nosso, estava se encontrando petróleo nas bacias baianas, dava condições da gente estar, condições econômicas da gente estar desenvolvendo esse centro extraordinário que foi desenvolvido. Então, essa escola serve de centro importante. Veio Klaus Viana, que era um professor de dança em Minas, que surgia com uma novidade de um balé. A busca, ele era muito ligado a um grupo que, historicamente, importa de literatura, o Ivan Ângelo, etc., que era uma turma que pensava o Novo Brasil. Então, você tem a Semana de 22, a influência da Semana de 22, que é um assunto para também quem gosta de história, ou algum de vocês queiram desenvolver. É interessante vocês verem que de que se tratava isso, dessa mudança. Então, o Klaus estava dentro desse espírito, mas com a formação de técnica de balé, ele veio para a Bahia com o Angel, a Marilena Martins e tal. Então, nós temos esse grande centro na Bahia, em 56, que vai até 63. Nós temos, inclusive, o grupo de dança contemporânea vira uma referência, viajando para o sul, uma referência da dança com Rolf Gelewski, da dança chamada aí, a gente já chamava dança contemporânea. O que quer dizer que besteira é essa? Não, é porque dança contemporânea veio a ser discutido isso em São Paulo na década de 90, esse termo. Dança contemporânea e dança nova. Surge a dança nova e a dança contemporânea. Mas a gente já aqui chamava, no conceito de que contemporaneidade não era o estilo, que a gente não estava fazendo o estilo, nós não fazíamos uma cópia da dança de Rolf Gelewski, nós não fazíamos uma cópia da dança de Anka Rudska, mas nós tínhamos, os alunos tinham uma formação para criar sua própria linguagem artística, a sua forma de fazer dança. Então, era completamente diferente de uma formação de dança voltada para lá. Então, teve esse momento aqui importante, deixa eu ver as horas, mas teve também, claro, que aí veio um novo, a hegemonia da dança europeia com a guerra. Isso vai se perdendo, lá vai aí ter toda uma caminhar, que eu acho que aí a professora Carmen Pódio Del Sartre, quer dizer, desses caminhos que foram a influência que se teve nos Estados Unidos, etc. A própria Isadora Duncan, né? Então, a gente tem esse fluxo aí, dessa hegemonia da dança moderna. O Curtijosa, interessantíssimo, o Curtijosa vai para Chile. O Chile desenvolve também uma importante aqui do Brasil só, e a Bahia não, mas curte a escola. Depois a ditadura acabou com isso no Chile, mas o Chile teve um bom centro, a ditadura lá no Chile também. O Chile teve o Curtijos, que veio e criou também uma escola numa universidade lá no Chile. Isso foi muito importante. E dessa linhagem aí também, a Dori Roya influenciou muito a dança Dori Roya, aluna de Mary Wigman, influenciou. Tudo isso fugindo do nazismo, saindo da Europa, fugindo do nazismo, e Laban na Inglaterra, né? Então, nós temos uma mudança muito grande
Nós temos essa influência desse centro importante, que isso vai até mais ou menos 64. Quer dizer, por que eu boto isso? Porque 64 foi a grande mudança, onde a gente teve uma ditadura muito forte. E todos os projetos, também a universidade teve. Você não vê essa perseguição? Tira 20%, tira não sei o quê. Foi disso para pior. Ou, se a gente não cuidar, também vai chegar ao que era. As universidades sofreram muito, inclusive, de pessoas estranhas que entravam para assistir aula e dedurava professor que fala disso ou fala daquilo. Né? Então, parece que hoje há uma proposta estranhíssima de criminalizar o professor. Parece que nós pegaríamos, ou podemos pegar, 9 anos de cadeia se falarmos em comunismo. Parece que foi apresentado hoje um projeto de lei pelo senador Eduardo Bolsonaro, eu acho. Um projeto de lei disso, que nós podemos ser, se a gente fala de comunismo. Então, essa saída, a gente vai ter uma mudança profunda no Brasil, mas nós começamos. Mas aí é que é a força do jovem. Então, de 65 a 70, é muito tumultuado, é muito controlado, e cada vez mais a censura, e esse é o ponto que a gente também, e por isso eu estou querendo tanto falar disso aqui com vocês, que é muito próximo do que a gente está tendo, de medo de ficar nu, medo de fazer um espetáculo que fale de sexo, medo, porque a censura está acontecendo. Está acontecendo agora censura para... Vocês viram o Wagner fazendo um trabalho lindíssimo, porque estava nu, foi ter de ir para a polícia, não sei o que, 2 anos atrás. Quer dizer, isso está pior ainda. A menina a trans, que fez aquele Cristo, também uma peça extraordinária, teve também problema com a censura, e nós não estamos tendo mais problema porque não estamos tendo espetáculos. Ou começando a ter a tal autocensura, que é a pior coisa. Então, nós passamos esse 65 até 70, e eu acho que é importante, 70, a gente tem um ano, é muito interessante, vocês quiserem, podem ver, eu falei hoje até com esses 70 anos de trajetória, é um livro do Itaú Cultural, que fez uma série de mesas sobre os anos 70. Por que isso? Porque em 65 a 70, a ditadura vai crescendo cada vez mais, oprimindo o autoritarismo e as buscas de saída. O artista é o grau de liberdade do sistema. Então, por isso que nós somos inimigos de um país autoritário. Quando existe um país autoritário, nós somos os inimigos. A cultura, os intelectuais, porque a gente está pensando, está mudando, está propondo. Então, isso aí incomoda, a criatividade incomoda. Então, nós vamos ter, em 75, de 70 a 75, um endurecimento enorme. Depois de 65 a 70, vai se construindo uma ditadura forte. De 70 a 75 foi um endurecimento, mas é nessa hora que o artista mais se rebela. E tem um movimento importantíssimo dos anos 70 que vale a pena vocês estudarem. Quem gosta de ver essas coisas, vale a pena vocês estudarem. Claro que aí nós vamos ter séria influência nesses anos, em 75. Por que eu falo tanto 75? Porque 75 foi um grande momento. Parece que há um setor de água de divisão aí, de 75, com a morte de um jornalista, Vladimir Herzog, que ele morreu, disseram que ele se enforcou, e não foi nada disso, tal, e na prisão, e com isso começou um movimento na sociedade, e aí a arte foi
que, olha só, em São Paulo teve uma presença muito importante, ainda que fosse também através do balé, mas teve um movimento muito importante do estágio nesse período. Foi muito importante, porque o estágio começou a trazer questões de operário, questões indígenas, ainda que esteticamente até incomodasse a nós, cá modernistas. A Bahia, os modernistas não lhe gusta muito, de uma linguagem acadêmica, mas que mas foi um papel importantíssimo. Por que o estágio tem um papel importante? Porque ele começa a trazer a juventude para assistir dança, porque era o único lugar que estava falando de operário, que estava falando de índio. Então, isso se tornou um fenômeno. Os espetáculos do Grupo Estágio seguia por filas enormes para ter um lugar. Então, esse anos 75, o governo, então, pretende a própria ditadura, e esse é o mal do país, porque o Golbery teve a ideia, Golbery era um ministro dos militares, que ele teve a ideia da Casa Civil, que ele teve a ideia de uma abertura progressiva, contínua e segura, porque havia essa reação dos intelectuais. As universidades estavam, começou a surgir festivais de arte nas universidades, e com espetáculos que traziam muito essas mudanças de comportamento dos rebeldes. Aí veio as maconhas, uma série de coisas que vai tendo uma reação, e eles começam a ver que está sem controle e começa a dizer, não, a gente tem de estender isso. Aí cria em 77 a Funarte para dar apoio às universidades. Por quê? Porque a juventude é que pode fazer mudanças, a juventude é que tem coragem de fazer mudanças, então eles vão tendo essa reação. E isso vai acontecendo, na medida que vai surgindo esses festivais, surge também uma influência grande do movimento de jazz, as academias de jazz. E aí Antônio Walter deve ter visto como foram importantes o resíduo disso, a continuação disso, dessas academias de jazz, que era uma coqueluche no país. Vocês que têm academia sabem a importância que teve isso. É um coqueluche no país, os festivais, os espetáculos de jazz eram coisas extremamente... Eram noites da pauleira, eram noites pauleiras. Né? E surge também um lado muito ruim em 77, perverso, que são os festivais, que tem um lado perverso, ainda que aglutine as escolas de dança, mas tem um lado muito perverso, que é o lado da competitividade. Né? Então, isso é muito sério, que vai surgindo ainda, e que onde o grande centro é um modelo de Joinville, cujo modelo, em 77, surge a partir de uma ideia do sindicato de São Paulo, como as academias eram um negócio poderoso, era muita grana, tinha aquelas dona de academia, uma figura, né, notável, assim, e rica. Tinha os maridos das donas de academia, né? Então, era um fenômeno no Brasil, essas academias de dança eram um fenômeno de jazz, etc. Então, e eram poderosas. E aí, o pessoal em São Paulo percebeu. São Paulo tem uma visão assim financeira muito rápida, né? Então eles perceberam que podiam fazer assim competições,
entre as academias de uma cidade, depois podiam fazer regional e depois podiam fazer estadual. Então, esse foi o modelo que Maria Pia Pinocchio, a grande figura importante da dança no Brasil, ainda que com essas influências, né, criou esse modelo que Joinville, com o investimento da sociedade muito grande nesse evento, virou o modelo do grande festival que eu chamo perverso, por causa. E aí, quem quiser, depois eu posso explicar isso, pode me perguntar por que eu digo isso, porque no Brasil, e isso também se proliferou, então passa a ser uma coqueluche nas academias. Eu pulei uma coisa que eu acho que é muito importante. Em 65, nós tivemos uma mudança radical no balé. O fenômeno, que se eu estivesse numa sala de aula, eu ia perguntar para vocês, quem sabe o que é esse fenômeno em 65, no início dos 60, que teve uma mudança radical no balé. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia ficar até mais animado, porque eu porre vocês ficarem assistindo aí, em 60, na década de 60 e 65, a Inglaterra lança um projeto incrível de colonização no mundo, que é o Royal, o método Royal. O método Royal é um grande investimento inglês da potência capitalista, do neoliberalismo, da colonização. E esse Royal vai para o mundo inteiro, criando um modelo que eu chamo o método de uma aula só. O que é isso? É que você passa um ano fazendo uma aula só para chamar os examinadores de lá da Inglaterra que vinham examinar. Claro que isso vai se modificando, mas eu estou dizendo na origem. Eles mandavam, não admitiam, não tinha. Era tão forte esse modelo inglês que a diretora do Municipal que veio e montou a Ebateca aqui na Bahia, ela trouxe esse modelo do Royal e apresentou. Da Lau. Trouxe esse modelo, apresentou como o Conselho Federal de Educação. E se nós não tivéssemos a escola que nós temos, a força da escola que nós temos, hoje, no Brasil, o profissional de dança teria o título de professor de dança, aquele superior de dança seria revalidado pelo MEC que tivesse o certificado da Royal. Porque essa proposta foi para o Conselho Federal. Então, era tão forte que chegou aí com uma possibilidade da formação acadêmica de um professor de dança seja o da Royal. Então, veja esse fenômeno que veio lá e aí isso se prolifera, gente. Se nós temos aquela historinha que eu falei dos balés, daquela professora que se formava muito bem formada de balé, com boa formação, que tinha um piano que acompanhava, aquelas músicas, que para montar um balé estudavam quem é o personagem, porque aquele personagem faz isso, faz aquilo, vira essa coisa no interior de você ter uma aula que você treina aqueles alunos o ano inteiro e depois faz a montagem. Claro que, como nós somos criativos, isso há mudanças, mas na sua gênese é isso. É um fenômeno de dominação. Eu vou acender a luz aqui, porque já está ficando escuro aqui para mim. De dominação
europeia. Mais uma das. Quer dizer, não basta lá os portugueses, a gente também teve. Como temos agora uma opção de coisa aí de. Então, nós temos esse fenômeno lá em 65, e volto para 75, onde nós tivemos. Mas aí, paralelo a Joinville, paralelo a esse processo, surge uma coisa importantíssima no Brasil e foi fundamental para uma nova pensamento de dança no Brasil, que foi a Oficina Nacional de Dança Contemporânea, que foi um evento criado na Bahia, na nossa universidade, na nossa escola, que trazia que era porque nós estávamos com o apoio da Funarte na abertura política, o apoio para criar os festivais de arte nas universidades. E aí criamos a Oficina Nacional de Dança Contemporânea dentro do Festival de Arte da Bahia. Agora, por que isso foi importante? Porque a oficina passou a ser um lugar onde trazia coreógrafos de todos artistas que estiveram fazendo pesquisa de linguagem. Então, nós nunca tivemos na oficina. Está na hora, Nós nunca os estudantes estão todos aqui pedindo para ter parte 2, porque eles querem agora lhe fazer perguntas. Tá. A gente está fazendo, desculpa interromper, uma manifestação aqui no chat para a continuação dessa aula maravilhosa e parabenizando nossas professoras, o trio de prós que nós temos aqui, pela convidada incrível, fantástica que nós estamos tendo hoje. Dulce, Oi. eu vou abrir para perguntas e se você tiver disponibilidade realmente e quiser voltar para a parte 2, será um prazer. A gente marca uma outra data, mas agora vamos abrir um pouco para todo mundo poder conversar um pouquinho também. Não, eu posso, se é dia de terça, esse horário eu não tenho nada assim, fixo. Como eu estou aposentada, aí aposentada vai cheio de coisa e fica. Então, e também eu estou aposentada e estou velha, então eu tenho que exercitar meus tic-teco, né? Então aí me meto em 200 mil coisas, porque tic-teco tem de estar. Né? Senão eu não posso nem dialogar com a juventude, né, de vocês, aí vir para cá caquética não dá. Então, eu posso. Obrigada, que beleza. Outubro, não tem problema nenhum. Esse horário para mim é ótimo, não tem e estou à disposição mesmo. Que, aliás, uma das coisas que eu não falei foi a importância de ter sido criado essa disciplina. Isso eu esqueci de falar, porque e essa coisa que eu sempre tive como certa angústia é a coisa de necessidade da gente saber história para ter cultura coreográfica, cultura de coreografia é fundamental, entendeu? Então, e além do que, a gente precisa de desenvolver processos de registros, etc., que aí esses professores... E aí eu quero parabenizar Carmen, Mirela e Suki pela criação dessa disciplina. É Suki, Mirela e Carmen. Eu disse, tá, Suki. Não, foi porque elas que começaram, Suki e Mirela, e aí eu disse, gente, eu estou dentro, não vou ficar fora não, porque eu poderia estar fora por ter atribuições de direção, eu digo, não, quero estar junto. E aí foi a maior alegria. Uma delícia, uma alegria. Vamos lá, a gente vai abrir um pouquinho, então, para os alunos poderem fazer qualquer... Eu queria propor uma coisa, Mirela, para a gente estabelecer um tempinho, assim, padrão para todo mundo, porque a gente adora falar. Eu nem gosto muito. Olha, Dulce, vou lhe dizer uma coisa. Uma vez você me chamou para trabalhar com você na ProExt, mas depois eu converso isso. Por que eu não fui? Depois a gente conversa. Então, propor, gente, assim, quanto tempo seria legal para cada um?
Vamos ver, a gente vai ter outra oportunidade, uns 2 minutos, 3 minutos para fazer a pergunta, desenvolver, né? Vamos lá. Não, Eu tenho uma pergunta, uma pergunta é um minuto, gente. Aí todos podem falar. Ah, eu tenho... Obrigada, Carmen. Eu tenho uma pergunta, mas ela é rápida. Mas, Ivana, não? Ivana... Ivana, tu tinha uma pergunta? Eu não preciso fazer agora, eu quero falar uma coisa, não vai ser pergunta, pode falar, fique tranquila. Vamos lá, Mari. Ah, tá, desculpa. Vai, Mariana! Tá, vou falar a pergunta, beleza. No início, né, da tua fala, você fala muito sobre as origens, né, da história da dança e do balé clássico, e você traz essa coisa do balé, ele ainda está em alta, né, hoje em dia, e você fala muito, né, sempre balé. Teve uma hora que você falou isso, acho que umas 3 vezes, sempre o balé, né? E aí eu queria te perguntar, na tua opinião, né, porque eu acho que todo mundo da dança, principalmente na Bahia, tem uma opinião formada sobre isso, mas a sua visão pessoal, assim, se você quiser compartilhar, se você acha que o balé, nos dias de hoje, além da sua importância, né, cultural, etc., mas você acha que o balé ele ainda é uma forma de manter esse lado colonizador do Brasil, de ter ainda ter um eixo muito forte na dança de um eurocentrismo dentro do Brasil, e se o balé, você acha que ele perpetua isso, e se você acha que tem como reinventar esse balé, de repente? Olha, meu amor, certamente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, todo o princípio de balé é todo da corte francesa. Nós tem, inclusive, cadê aquele meu livrinho? Eu tenho um livrinho aqui que é interessantíssimo, que eu comprei no sebo. Eu mostrei outro dia a Mirella, não foi, Mirella? Foi com você, eu não sei quem foi que eu mostrei. É um livro que eu comprei num sebo. Ai, meu corpo. Eu tenho uma foto, eu mando para eles. Eu tenho uma foto, eu vou Manuel, é o Manual do Balé, que foi escrito em 1890 e poucos. Manual da dança, uma coisa assim, da dança e do balé. Eu comprei no sebo. E é interessante como a forma de mistura entre... Tem, inclusive, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Veja só, 1800 e tanto. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. E a forma de você estar nas relações. Quando você tira uma moça para dançar, você tem de... não deve conversar coisas pesadas. Quer dizer, tem uma relação entre o estar social e o dançar com esse princípio. Então, vem daí todo esse... Eu não tenho dúvida que tem isso. Porém, eu também não tenho dúvida, e eu acho que você não necessariamente precisa ser de balé para você dançar. Né? Claro, aí a gente... Sei que, por exemplo, nós fizemos um movimento muito forte antes da ditadura, e por isso a gente pode aprofundar depois, em 65, eu, Laís e um colega nosso, eu estudei capoeira, ia para a invasão do Calabar, fazia aula com o mestre Gato, eu e Laís, porque a gente pretendia, Laís era professora também da escola, a gente pretendia começar a trabalhar técnica da capoeira, e isso era uma ideia de Klaus e da gente, que era da Revolucionário, não sei o quê, isso aos 16 anos. A gente queria transformar a técnica básica na capoeira. Capoeira ser a técnica básica, como formação, como treinamento, não é para fazer saltos, mas é a possibilidade, por quê? Porque era uma técnica que você, do balé, para você ter um controle de corpo, você leva 5 anos, 4 anos, para ter mesmo, né? Você não, não é assim, em 2 meses que você está com controle. A capoeira é uma técnica rápida que tem a ver com o mecanismo do corpo. Então, deixa eu coisar, a gente pode aprofundar depois, mas eu acho, por outro lado, que
o que nós temos da hegemonia europeia, do controle do consumismo, de que cultura a gente consome, do entretenimento americano, da Globo. O balé é um instrumento importante para esse mundo. Não estou falando para a criação artística, mas para o mundo do entretenimento. O balé tem esta função, porque uma técnica que se desenvolve em 5 séculos é uma técnica eficaz, assim, que deixa seu corpo. Agora, se você pensar em como ele é na formação da criança, claro que hoje tem experiências, eu não duvido que o Gego está fazendo... É Gego? É. Nosso aluno está fazendo uma pesquisa incrível, acredito que ele vai. Como essa outra professora está levantando lá no Rio, a Ana Teixeira, em São Paulo, Ana Teixeira está estudando por que essa existência, essa permanência. Porque o balé é tão permanente, apesar de tanta reação, inclusive contra a hegemonia europeia, né? Mas não sei se eu respondi como você queria, mas... E, claro, eu tinha preconceito horrível com balé. Eu só gostava do balé de Klaus, porque ele fazia o estudo anatômico, botando assim a gente nos encaixes, porque eu era da modernidade, entendeu? Então, eu tinha 13 anos quando a professora de ginástica do colégio de aplicação me botou para fazer assim, para exercitar o músculo, né? Fazer uma espécie de demi-plié. Aí botou paralelo e depois separou em primeira para fazer. Eu continuei fazendo em paralelo. Ela disse, Dulce, é para abrir o joelho. Não, isso é anti-anatômico, eu não faço, professora. Abrir sua rotação externa. Mas respondeu sim, Dulce, arrasou. Obrigada. Dulce, boa tarde, gente. Eu tive um probleminha familiar, meus pais estão idosos, minha mãe está com Alzheimer e não pude entrar antes. Dulce, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou aproveitar um comentário seu sobre a questão da ditadura, que eu coloquei até no chat aqui, e tentar ser rápida. A gente não pode perder de vista que nós não temos brasileiros que brotaram, tiveram esse interesse no bolsonarismo, essa identificação que brotou. Eu acho que nós tínhamos, sim, pessoas que já eram muito identificadas com essa questão e que encontraram um nome e uma voz. O bolsonarismo existia antes de Bolsonaro. Nós temos que pensar que nós temos uma pauta moral muito forte, que a arte incomoda, porque a arte, ela lida com tabus como a nudez, porque somos nus, estamos vestidos. Lida com tabus como a nudez, lida com tabus como a morte, lida com tabus como a sexualidade, lida com o pensamento crítico que se forma. Eu entrei em dança no ano passado e sou muito feliz pela minha escolha, e vejo, inclusive, que eu fui, no passado, uma pessoa que pensava que a escola de dança, para que estava ali? Que bobagem, dança para que escola de dança, para que faculdade, né? Então, assim, a gente não pode perder de vista que e dentro da universidade, quantos professores, servidores e alunos, mas os alunos são mais passageiros. Que a gente não pode perder de vista isso, e não perder de vista que eles não estão com medo de enfrentar, e a gente não deve ter medo também, né? Que as esquerdas se desuniram. Eu falo esquerda, gente, porque assim, no campo progressista tem esquerdas extremas, esquerdas ao centro, e não dialogam, enquanto que as direitas que estavam desunidas estão se reunindo de novo para continuar apoiando o projeto de nação neoliberal autoritário. E é uma tendência no mundo. Então, mas eu tenho esperanças, tá? Eu tenho esperança que esses movimentos são oscilantes, mas a gente não pode achar que brotou agora. Aí eu estava falando para o Antônio Walter que tem um estudo, que eu vou sugerir, vou terminar minha fala, de Theodor Adorno. Ele lançou isso em forma de livro em 1950, A Personalidade Autoritária, em que ele traz uma pesquisa, tem mais de 1000 livros, mais de 1000 páginas o livro, uma pesquisa em que ele usou o fator F que ele criou para ver o porquê da identificação com o fascismo. Então, basicamente, baixa autoestima social, identificação com um tosco no poder
e pautas morais, os falsos moralistas, porque todo mundo virou virgem monogâmico agora no Brasil, né? Então, a gente não perder de vista isso. E muito obrigada, Dulce. Eu cheguei aqui, infelizmente, já tinha perdido 1 hora, mas valeu super a pena. Demais, obrigada. Não, uma das coisas, Ivana, é exatamente que eu disse, né, que a ditadura, aquela coisa de sair ilesa, a gente permaneceu com muito resíduo. Inclusive, eu fiz parte da Comissão da Verdade aqui na Bahia, e muita coisa não deixaram, não permitiram, os militares não permitiram informar para a gente. A gente da comissão, criada pelo governador, para saber a realidade. Os documentos todos que estavam queimando perto do aeroporto não deixaram a gente ver. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem essa linha mesmo que continua forte no Brasil, forte. Bolsonaro pegou isso, né? Dulce, oi, minha linda, posso Claro. contar? Você, primeiro, quero dizer que você está linda, adorei seu visual. Primeira coisa que eu coloquei no chat hoje. Está linda, estou adorando te ver. E aí, o chat pegou fogo hoje, muita gente conversando, um debate saudável. A gente não podia conversar com você para não te interromper. Não podia, não. A gente pode, eu sei que pode. Eu podia ter falado isso, né, gente? Desculpa, eu não... Não, é porque estava muito bom e a gente não quis te interromper. Mas aí, pegando aqui o raciocínio da minha colega Ivana, sobre essa nossa nova postura que eu considero meio complexa, para não dizer horrível, dessa repressão internalizada. Eu queria saber como é que você sente isso? Porque eu, como artista, eu venho sentindo isso na minha companhia de dança, que já tem hoje 30 anos, eu comecei muito pequenininho. Eu não participei dos festivais lá da década de 70, não, Dulce. Mas depois... Eu não quis dizer isso, eu quis dizer que você que tem academia sabe da importância dessa academia. Claro, né, bicho? Eu sei, meu amor, estou brincando. Mas, assim, o que eu venho sentindo na companhia de dança, na pele, é que a cada ano a gente fica mais careta. Eu me lembro da década de 90, quando eu fiz um espetáculo chamado Oráculo, As Respostas de um Deus, aonde eu comecei a discutir valores religiosos no palco, e eu achei que ia ser um absurdo, que eu ia perder milhares de alunos no ano seguinte. Porque até cena de gente cuspindo na Bíblia eu tinha no palco. Jamais eu conseguiria colocar esse espetáculo hoje no palco. Jamais eu teria coragem para colocar esse espetáculo hoje no palco. Na época, no ano seguinte, eu dobrei de alunos, de dançarinos na companhia de dança. Foi um retorno incrível. Tinha cambista na porta vendendo o ingresso pelo dobro do valor. Eu me lembro que há 2, 3 anos atrás, eu precisei trocar o nome de um personagem de um seriado musical que eu tenho chamado As Aventuras de Cafundó, que é uma candomblessista para feiticeira. A gente não podia chamar ela de alguém que estava no terreiro, alguém que estava do candomblé. É uma comédia, então o tempo inteiro a gente brincava com isso, com essa brincadeira das religiões, e a gente sentiu-se tão pressionado pela comunidade evangélica da companhia de dançarinos, que a gente não conseguiu sequer... Hoje eu voltei a chamá-la de candomblessista, de terreiro, de cada um na sua, dentro da história. E aí, o que é que você pensa sobre isso? Essa repressão que a gente tanto viveu, quer dizer, que vocês viveram na época da ditadura, ela está sendo vivida hoje por esse corpo que é político, né, o tempo todo. Nosso corpo é político, só que de maneira internalizada, o que é muito pior, na minha opinião. Você está falando aí, eu estou olhando aqui o livro que eu tenho, uns estudos muito interessantes sobre a questão da repressão. Porque vocês lembram que no Brasil começou há 3 anos atrás, primeiro com aquela exposição que teve. Aliás, eu tenho... eu vou mostrar que é de verdade, porque disse que estou pegando papel e botando no fundo para dizer que lê. É cenário, Dulce. Não é possível, é muito livro. Vocês lembram esse que museu? Dá para ler aí, não?
Cartografia da Diferença na Arte Brasileira, de Gaudêncio Fidelis. Que museu que foi sobre, no Rio Grande do Sul, que fecharam. Olha o catálogo. Só que esse catálogo, como não existe mais esse livro, está fechadinho, eu tenho pena de abrir, porque disse que ele está custando já R$ 5.000. Então, que disse, sabe, se eu tiver com dificuldade aqui, eu tenho isso para poder fazer o leilão. Então, eu ganhei isso aí. Então, essa exposição, que aí o conservadorismo do Rio Grande do Sul foi há 3 anos. O conservadorismo do Rio Grande do Sul, e foram para a porta, gritaram, aí o Itaú, que deu dinheiro, suspendeu, aí eles foram levar para o Rio de Janeiro, aí também teve movimento, depois teve o Wagner, depois teve essa tese. Então, esse livro que eu tenho mostra esses espetáculos e apresentações que foram todas perseguidas. E diz uma coisa que eu digo naquele manifesto do ANDA, não sei se vocês viram aquele manifesto que eu fiz do ANDA, que eu cito a fala, eu estou também procurando, que ela diz assim: a censura penetra na sociedade, entranha como erva daninha na criação artística, surge na sociedade e avança para a autocensura, que se entranha como erva daninha, impedindo a criação. Impedindo a criação. Isso que você disse, eu não tenho coragem mais. Eu também, se fosse fazer um espetáculo agora, eu não tinha coragem, a não ser que fosse para criar um caso de provocativo social próprio, e coberta de ouro e prata, porque eu chamando a opção de gente para me defender. Porque a gente vai tendo o processo, o autoprocesso. Eu tive uma experiência seríssima na universidade, como pró-reitora de extensão e depois no coisa estudantil, que eram os meninos estavam fazendo umas festas e lá no final da festa eles faziam as performances e tal, e andaram nu e na performance e fotografaram isso, rezaram. Dulce, você não vai proibir? Eu disse, não, eu não sou censura, não vou proibir de jeito nenhum. E vou assumir que eles podem, o palco para mim, o espaço, quer dizer, eu não sou censura porque o espaço para mim tem o espaço sagrado, o palco onde o artista está fazendo sua performance é um espaço sagrado. É aquele espaço que você tem a fogueira e que o índio está em volta da fogueira, aquele espaço é o espaço. Ou o índio que está vendo a lua e que a lua está iluminando um facho, e esse espaço é o espaço sagrado. Então, nós temos quando estamos no palco, aquele espaço é sagrado. E nada pode impedir de ser feito ali. Claro que existe, não vou matar ninguém em cena, né? Você tem um nível da ética humana, você tem ética humana. Você não vai fazer algo que ofenda essa ética humana, né? Isso fora isso, tudo é permitido. Tudo é permitido. E não pode ter censura. E quem vai censurar é o público se gosta ou o público que não gosta. É proibido proibir, né, Dulce? Proibido proibir. É o livro do coisa. Mas eu faço isso, não faço isso de boca. Eu já tive experiência prática. Você vai... A oficina de dança, gente, que eu coordenava. E aí saiu a história que ia ter um boi, um boi, porque tinha um Bumba Meu Boi, que veio não sei de onde, ser mostrado como uma manifestação, uma vez que a oficina fez um estudo sobre o popular, arte popular. E aí um produtor nosso
o Bamberg, que era inteligentíssimo, J. Bamberg. J. espalhou e deixou todo mundo assim, ó, que ia ter um boi dentro do Teatro Castro Alves, um boi de verdade. Gente, foi uma coisa assim, todo mundo assim. Claro que eu fiquei preocupada, mas imagina se eu ia proibir o espetáculo de Maria Momenson, que foi uma coisa belíssima em 1978, eu nunca me esqueço, que ela veio cheia de panos, assim, véus pendurados, véus brancos, e ela rodava, e ia soltando aqueles véus, e ela rodando, e soltando aqueles véus. E rodando, e ficou nua, e veio até a frente do palco, tinha uma bacia com água, ela se lavava ali e saía nua do palco, em 1978. Aí foi um escândalo depois, que Dulce, e você, eu disse, eu vou proibir. Imagina, e naquela época tinha censura, mas ocorre que dança eles não conseguiam, porque quando eles iam censurar já acabou o espetáculo, já teve, né? Ou o espetáculo A gente está chegando ao nosso momento de finalização, a conversa está maravilhosa, mas alguns alunos já saíram. Tá. E eu quero agradecer muito a sua presença. O tema oficina vai ficar para daqui a 15 dias. Essa história. Mas dias eu só vou responder pergunta, hein? Ah, não, tem de acabar um pouquinho aqui, mas. Aí a gente faz o fechamento com a oficina e o que, como o Walter disse mesmo, é muita coisa e todo mundo está animado de ouvir você. Então a gente agradece muito a sua disponibilidade. Todo mundo aqui é da área de arte ou da área pedagógica? É só saber. Dos alunos, só. Eles são artistas, a maioria deles artistas. Não, mas o projeto é artístico-pedagógico, é isso que eu queria saber. Tem as duas. Tem as duas. Uhum. Gente, antes de acabar, eu acho que merece um aplauso, né? Não vamos abrir o microfone e aplaudir, meus amores. Vambora! A gente está sentindo falta de aplauso. Aplaudir a professora May, Mirella, Carmen, Suki, a nossa convidada. Bravo! Maravilhosa! Próximo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Dulce. Obrigada. Tchau, Dulce. Um beijo, meu amor. Tchau, Mi. Para ele ver. Gratidão, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Foi muito legal. Uma delícia essa aula. Mirella, perguntaram aqui se essa aula vai ficar disponível, gravada. Tá Dulce, gravando, gratidão, viu? Um beijo, minha linda. Depois eu mando um e-mail sobre essas coisas todas. Tá, beijo. Vou conversar com as outras meninas, com Suki e Carla. Célia, cadê o que você está precisando, Célia, para eu investigar com você sobre os diretores? Tchau, Dudu. Olha a Dulce aí para você perguntar. Eu tenho uma pergunta para Dulce. Dulce, não, é muito rápido, é só o livro. O livro que tu mostrou, qual o nome do colegiado? Tá aí do teu lado. Eu botei o livro aqui no chat. Mas aí eu vou perder o chat. Só me diz o nome rapidinho. Não, esse aqui é Câmara e Colegiado Setorial de Dança. Relatório de atividades 2005 a 2010. Beleza. Esse, Mariana, tem uma cartografia da diferença também. Cartografia eu peguei. Esse nome eu peguei. Eu não tinha pegado esse que ela mostrou lá no início. Eu vou pegar tudo com Dulce, todas as referências que ela citou, e vou mandar por e-mail, e vou mandar a orientação da aula que vem, tá bom? Tá bom. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Por tudo. Du? Diga, meu amor. Muito
muito obrigada. O povo me adora, né, menina? O negócio é maravilhoso. Foi linda a aula.